Olá, tudo bem? Quanto tempo sem vídeo no canal, né? Então hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre um tema que eu tenho pensado, que são os eixos do ensino de língua portuguesa. E quando a gente vai trabalhar, e faz muito tempo também, as aulas eram todas divididas em partes, né? Tu tinha uma aula de leitura, tu tinha as aulas de gramática, tu tinha aula de literatura, né? E às vezes eram até professores diferentes que davam essas aulas, né? Entretanto, o ensino da língua portuguesa, ele não se dá de forma separada, né? Vamos pensar da seguinte forma: para eu poder produzir um texto, vamos imaginar o seguinte: eu quero que os meus alunos produzam uma fábula atualizada para o problema que nós temos aí, né? Seguindo, por exemplo, as ideias do Milor Fernandes. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou levá-los a ler fábulas. Então, nesse momento, eu estou trabalhando com o eixo da leitura. Eles estão lendo fábulas. Só que essa leitura, ela não se dá de forma espontânea nem aleatória. Essa leitura vai se dar com umas orientações. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer com que eles leiam para, né, compreender o que é uma fábula. Então, para compreender o gênero, vou fazer com que eles leiam usando estratégias, por exemplo, analisando o título, analisando a estrutura narrativa, né? As palavras que foram usadas, como é que a moral se conecta com o resto da história, como é que os personagens são caracterizados e tal. Então, a minha leitura, ela vai ter questões e vai ter estratégias que são próprias da narrativa e próprias do gênero fábula, né? Mas eles estão lendo para quê? Eles estão lendo para conhecer, eles estão lendo para compreender. Provavelmente, né, eles, para compreenderem, né, não vão conseguir fazer isso sozinhos. Eu vou precisar da minha ajuda. Então, eu também vou fazer uma aula de análise linguística, né? Então, o que é essa análise linguística? É justamente depreender, compreender, analisar, identificar os elementos linguísticos que caracterizam uma fábula. Por exemplo, o uso do artigo definido e indefinido. Começa a ler uma fábula, começa com o título com o artigo definido, né? Por exemplo, a cigarra e a formiga. Só que quando tu começas a ler a história, tá escrito, né? Uma cigarra cantava alegremente, por exemplo. Não é a cigarra. Se lá, né, a segunda vez que ela aparece no texto, já não é uma cigarra, é a cigarra. Então, um dos elementos linguísticos que vão ser analisados, né, dentro da fábula é o artigo, né? O outro é o adjetivo que caracteriza esse personagem, os verbos no tempo da narrativa, usado no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. Então, eu estou já trabalhando, eles já leram e analisaram linguisticamente, tá? E uma outra coisa que pode acontecer nessas aulas é dos alunos, por exemplo, dramatizarem a fábula. Então, já estou indo para o eixo da oralidade. Mas uma outra coisa bem interessante, por exemplo, pode ser um debate regrado, né? No caso da cigarra e da formiga, quem é que defende a posição da cigarra, quem é que defende a posição da formiga? Ou ainda, a leitura de duas fábulas, né? A do La Fontaine e a do Monteiro Lobato, cujos pontos de vista são distintos sobre o papel da cigarra, né? Se para um a cigarra foi malandra e não trabalhou, para o outro a cigarra é um artista que alegra o inverno das pessoas, alegra a vida das pessoas, né? E as atitudes da formiga também são diferentes. Se uma bate a porta na cara, a outra convida para entrar. Então, assim, a análise oral também é importante. Então, o terceiro eixo, né? Oralidade. Então, leitura, produção escrita, né? A oralidade e a análise linguística. Então, quando o aluno chega a produzir o texto, essa fábula, ele produz com o conhecimento que ele foi construindo ao longo do processo. Então, não é simplesmente pedido, né? Escreva uma fábula. Então, não é uma aula de produção de texto ou uma aula de redação, né? Para que essa aula de produção de texto ou esse momento da produção de texto acontecesse, foi preciso que se mobilizassem os outros eixos da língua portuguesa, né?
Então, vamos só recapitulando aqui. O eixo da oralidade, o eixo da leitura, o eixo da produção escrita, o eixo da análise linguística. E se for um texto multimodal, nós também vamos ter uma análise semiótica, tá certo? E no caso da alfabetização, por exemplo, dentro da análise linguística, ainda vai entrar toda a parte do sistema de escrita, né? Tanto o alfabético como o ortográfico para aqueles que estão nos anos mais adiantados. Então, gente, é isso. Ensinar a língua portuguesa é mobilizar todos os eixos, sem deixar nenhum de lado, para que o aluno compreenda que, somando as partes de um texto, por exemplo, a gente consegue compreender o todo. E compreender, como diz o professor Osmar, um amigo meu, não é pouca coisa. Ficamos por aqui.